Boa tarde. A Jonice voltou aqui agora. Agora vai dar certo, né, Jô? Boa tarde, boa tarde. Sejam bem-vindos de novo. Vou esperar o pessoal chegar aqui, Jonice. Ana, Cristiane, Juliano, Marisa, boa tarde, sejam bem-vindos. Bom te ver aqui, Marisa. Vamos lá, tudo bem, pessoal? Vou chamar a Jonice aqui, tá, gente? A Kira voltou, vão entrando aí, tá? Vou chamar aqui a Jonice aqui de novo, pra gente ver se vai dar certo agora. Vai sim, né? Chamei agora a Jonice de novo. Dona Dix entrou de novo. Ah, Jô! É. Ah, deu certo agora. O negócio é persistir, né? É, a gente não pode desistir fácil, não, né? Eu sou meio insistente com as coisas. Assim, Essa não é é a nossa insistente, não é verdade. persistente, Essa é a né? nossa verdade. É, a gente tem que tentar. Não deu certo uma vez, vão de novo, vão de novo. Teve uma live aí que eu fiquei há uns 30 minutos, mas eu voltei Nossa, e consegui fazer. Demorou um pouquinho, deu super certo. Não estava conectando, era desafiador. horário de pico, não estava conectando de jeito nenhum. Marcos entrou. Tá dando certo aí, gente? A Jonice tá travada aqui pra mim, Jô, Ah, de mas, novo? mas agora tá aparecendo na sua tela, entendeu? Não tava preto. Tá, a Está gente vai embaçado. tentar. Se der qualquer problema com a internet, aí você segue só, mas vamos tentar o máximo que dê certo as Sim, duas. Tá sim. bom? Mesmo que não, que como o pessoal não tá preto, né? Se o pessoal tá te escutando, Ótimo. gente, estão falando aí que não tá dando pra ver você. Eu não Uai, tá você dando pra consegue te ver. ver? Eu Você tô, não, consegue só ver? é como se tivesse tirar, o Instagram tivesse tirado uma foto, tá fixo, sabe? Ui, gente, que estranho. É. Vai entender, né? Coisas do. Aí, ó, saiu, a Joni saiu de novo. Vou chamar ela aqui de novo, tá, gente? A gente está sabendo, todo mundo, estamos sabendo, todos, né, que a gente está com esse problema aí de congestionamento do Insta. Então a gente tem que ter um pouquinho de paciência, a gente vai ter aqui porque a gente tem um propósito, né? E quando a gente tem um propósito, a gente tem que persistir nesse propósito. Se a gente desistir de primeira, não combina. Aí, ó, a Jo voltou, vamos ver se vai dar certo aí, Vamos Jo. ver. Até Sua mesmo tela minha tá, foto aparece. Você tá me vê aparecendo, travada? tá travada. Que Pessoal, vocês estão pena. vendo a Jonice aí? Tá bom, mas se der para escutar, né, a gente segue, pelo Sim, menos, vocês não é? estão conseguindo escutar a Jonice aí, gente? O áudio tá ok, gente? Ah, quer É, dizer, tem um delay, né, Andréia? tá dando para escutar a Jonice? Porque eu tô escutando ela bem. Me fala aí, gente, pra gente poder continuar sem Ok. imagem. O som tá ok? É, o som Vai tá seguir. certo? Ainda embaçada, mas o som, gente, como é que tá o som? Tá dando para escutar? Então, Tá. ótimo. Então vamos começar? Como se diz, o que mais importa é o que a gente tá falando, né, Jonice? Com E certeza. às vezes, em qualquer momento aí, você volta. Eu vou até dar uma clicada aqui, mas É se você possível que sair. esteja aqui, porque afinal tá todo mundo com a mesma situação que você, né? Vê a tela travada, não é? É, Não é, entendi, o não, balde mas tá depois bom. eu É, atualizo o meu Instagram para ver o que que é. Mas tecnologia. é assim, faz parte. A gente tá sabendo disso, né? Desse Com período aí certeza. agora e vamos ter entendimento e paciência. Mas Isso e aí, aí. vamos nos apresentar primeiro, né, Jonice? Eu também, Claro, com como eu estou certeza. reiniciando essa live, então eu sou André Amaral, coach integral sistêmico. Convidei essa pessoa aí maravilhosa que é a Jonice, fez curso de formação comigo de Teófilo Otoni, né, Jonice? Exato. E ela vem para trazer mais conteúdo aí para a gente poder um pouquinho falar das nossas verdades, né? O que impede a gente de ir para frente, das nossas crenças. Eu sei que ela tem muito a acrescentar, né? Ela é coach, analista de
de perfil e vou deixar ela se apresentar aí agora. E vai ser muito bom esse bate-papo, não. Olá, gente, mesmo vocês não me vendo, vocês estão me escutando, já tá bom demais. E eu sou coach integral sistêmico, analista de perfil comportamental, com a formação completa da grade do Green da Febracis, são vários cursos. E a minha expertise é realmente perfil comportamental e liderança. Eu trabalhei 12 anos dentro do sistema Petrobras com gestão de pessoas, gestão de equipes. Então, é uma parte do entender de pessoas que eu gosto muito e que eu tenho facilidade de lidar, né? Então, por isso que eu segui nessa área aí como meu principal nicho de negócio. E eu sei que vai ser muito legal o nosso bate-papo aqui, né, Jô? Com Para a gente certeza. levar um pouquinho desse conhecimento nosso para as pessoas, né? Para elas poderem refletir, que eu sempre falo assim, vão refletir, vão pensar, né? Porque é Exato. assim que cai as fichas da gente, é assim que a gente toma consciência, né? Exatamente. Essa é a Então palavra. eu vou falar aí para você começar aí falando aí o que são essas verdades, essas crenças, vamos começar assim? Bora! A gente ouve muitas pessoas falando as suas verdades sobre o seu ponto de vista. Algumas mulheres falam assim: nenhum homem presta. Muitos brasileiros falam: todos os políticos são corruptos, todos os políticos roubam, a vida só dá certo para quem tem dinheiro. Então, são frases que a gente ouviu nossos avós falando, alguns pais replicaram e alguns da nossa geração, ou até mesmo menos, replicam também. E isso acaba virando a sua verdade. Você não tenta alguma coisa porque fala, não, aquilo não é para filho de pobre, aquilo é para filho de rico. É Não, isso aquilo aí. tem política no meio, eu não vou colocar minha mão. É a sua verdade, você nem tentou. E quando a gente fala assim, ó, homem nenhum presta. E as mulheres que vivem bem? Com os maridos, né? Com os E companheiros. que verdade é essa que você construiu para sua vida e que te impede de ter um bom relacionamento, de viver o melhor da sua vida com alguém extraordinário que chegou perto de você e como você colocou essa verdade entre você e essa pessoa, você às vezes nem dá oportunidade, né, Andréa? Nem deixa a Exatamente. pessoa mostrar o que ela Se, tem para partilhar com você, né? se sabota, né? E aí, Exatamente. gente, eu vou falar um pouquinho da origem, né? Dessas verdades, da onde que vem essas verdades, né? Na verdade, isso é uma programação mental, gente. A mente da gente já está programada para um monte de coisa. Esses dias eu gosto muito do Ricardo Mello, eu escutei ele falando, eu gostei da analogia que ele fez, é como se fosse um monte de é, programinha já, né? A gente tem um monte de aplicativo já na cabeça, no cérebro. E isso tá programado. E para mim mudar isso aí, se eu não tiver consciência que isso está me fazendo mal, que isso está me fazendo de impedir de chegar a um lugar, eu não consigo mudar. Então vamos dar um exemplo, né? Como a Jonice já deu, né, Jô? Dessas questões aí, mas só para vocês entenderem mais dessas origens. Então, inicialmente, essas verdades, essas crenças, gente, vem desde lá da infância, né? Você tá me escutando, Jonice? Exato. Tô normal, Ah, tô então tá. brilhante. Porque as crianças nascem sem filtro, né, gente? Quando você é lá desde a barriga da sua mãe, quando você é pequenininho, você não tem filtro. Então, aquilo que quem tá te criando, seja seu pai, sua mãe, sua avó, seus irmãos, estão falando na sua cabeça, vão se tornando verdades. Por quê? Porque a Ensinado. gente não consegue filtrar, então o que fala eu acredito, né? Igual a mãe que é ali a princesa, a rainha da filha ou do filho, é porque ela tem aquilo ali de referência. Então, gente, o que vai colocando desde lá da infância? Então, se você tem, lá na sua infância, sua mãe falou assim com você, tudo que você pega, você deixa cair. Você não aprende nada. Você vai crescendo, escutando aquilo ali, ó, repetidamente. Né, Jonice? De Sou forma repetida. inconveniente, não dou conta, né? Nossa, você só me dá trabalho. Então, são coisas, gente, que vão entrando lá na mente vazia, né? A criança não tem filtro, ela não sabe se é certo ou se é errado, se tem sentido aquilo ou não, então ela começa a trazer Exato. para ela como se tivesse realmente sentido, né? Então, vira a verdade dela. E ela vai crescendo com aquilo ali, arraigado, gente, às vezes é coisas que as pessoas não têm consciência,
né? Por exemplo, Isso. ou seria o contrário. Fala assim, você é ótimo, pai e a mãe falam, nossa, você é bom demais de matemática. A criança vai crescer pensando que toda vez que tiver um problema de alguém trouxer alguma conta, algum problema de matemática para ela, alguma Vai ser muito necessidade difícil. de usar a matemática, como ela tem essa crença positiva, né? Que Exato. ela dá conta de fazer aquilo que ela é boa, ela vai colocar o máximo de esforço nela ali, vai estar com a mente tranquila, calma, sem pressão, porque ela já sabe que ela dá conta de resolver e vai Exatamente. conseguir fazer aquilo. Então, isso aí é uma verdade positiva, uma crença positiva. E Andréia, aí, oi. naquele filme Em Busca da Felicidade, eu acho muito lindo, porque ele sai em busca da felicidade, vivendo dias terríveis, mas para o filho sempre eram os melhores dias vividos entre eles dois, né? E eu Nossa, acho é muito isso. bacana aquele momento do basquete, tem vários vídeos sobre isso, e aí o Uhum, menino vai jogar a bola e fala assim: você não vai conseguir, você vai ser ruim de basquete igual a mim. O menino faz o que na hora? Ele acreditou na mesma hora e sim, jogou a bola de jeito que ela isso. nem ia na cesta, foi no chão. É. Quando E o depois pai ele volta, ó, volta, né? isso, Cai a ficha tomou dele. consciência, exatamente, ele tomou consciência e falou: filho, nunca mais deixe ninguém falar que você não consegue alguma coisa. Mas é o pai que tem que vir com esse feeling, com esse, né, essa percepção do que ele está transformando o filho dele. Porque eu falo que autoestima, pensar positivo, falar positivo, a gente aprende na infância, né? É isso mesmo, né, gente? Então, para quem não viu esse filme, a gente sugere que assista, né, Jonice? É um filme Com muito certeza, bacana. Fala muito. assim dele buscar criar oportunidades, dele mostrar para o filho, tá lá sofrendo, tentando mostrar para o filho tudo de positivo. É uma pessoa em busca, com foco naquilo que ele queria. Um filme maravilhoso. Eu acho que é um filme Exatamente. bem antigo, muita gente assistiu, mas hoje eu Com vejo ele outra com visão. outros olhos, né? A gente É, manda para as é. clientes olhar, verem o filme, elas falam assim: nossa, hoje eu vejo com outros olhos. Então ele fala isso, fala assim: ó, não deixe, fala assim com o menino, não deixe que ninguém diga que você não pode fazer alguma coisa, né? Exatamente. Que você não dá conta de fazer alguma coisa. É mais ou menos assim a frase. Depois vocês É. podem procurar na internet, que vocês vão ver que é super legal. Tem até no YouTube, acho que é gratuito. Então, gente, a gente tem que ter muito cuidado. Nós, pais, mães, cuidadores de criança, até uma babá, né, Janice, que está lá Com com uma certeza. criança que permanece muito tempo, por quê? Quando é de forma repetida, né? Professor, Janice, eu tenho casos de clientes, né, que tem trauma de professor, porque o professor virou Mediou a pro competência. cliente, para a pessoa, falou assim: olha, você não aprende nada. Então a Isso não é para pessoa você, né? Então a pessoa cresceu. Imagina um professor que olha só os professores para as crianças, que papel que eles têm na vida deles, É um né? líder, né? Uma pessoa É tem um que ser respeitada. exemplo, é uma É, inspiração, né? Então com essas certeza. crianças, elas crescem e vão trazendo aquilo, tanto bom quanto ruim. Vamos pensar em mais exemplos aí. Eu gosto Pode muito de falar. um exemplo, Andréia, que é assim, ó, o pai bêbado, né, um alcoólatra daqueles nível 10 e ainda usava droga, morava numa favela e teve gêmeos, dois meninos assim, né, gêmeos idênticos. E Uhum. perde a mãe e ele, ao trancos e barrancos, vai criando. E olha como assim, além do que a gente vê, o que a gente ouviu, do que a gente escutou, né, do que a gente vê, ouve, sente, tem também as coisas que são da nossa natureza. Quando você coloca o mesmo óculos numa pessoa que não tem problema de vista, no míope e hipermetropia, cada um vai enxergar diferente, né? Só um deles três vai enxergar bem, né? Então, olha a ótica, os dois filhos ouvindo o pai chegar xingando, bêbado, derrubando as coisas, derrubando panela. E aí, quando eles todos os dias iam para a escola e via as pessoas com piedade, com pena deles, um falava: isso vai me servir de exemplo como não ser. E o outro falava para si mesmo: eu vou ser o quê se é esse exemplo que meu pai me dá? E no final da história, um se tornou médico e o outro se tornou igual o pai, alcoólatra, bêbado, né? Então, às vezes é o que você vê vir escola, mas também o que para o mal, mas também pode virar escola para o bem, né? Vira a É sua porque verdade como você decide.
Porque a pessoa quebra o padrão, né? Então tem a Exatamente. repetição de padrões e tem aquela pessoa que enxerga, consegue enxergar, fala, isso está errado, então eu vou romper Exato. com isso de qualquer forma, De né? oportunidade, né? Aí essa história que você falou aí, existe, eu já ouvi falar de várias histórias verídicas já, em vários livros, né? De pessoas, de gêmeos que têm, assim, vidas completamente diferentes, com o mesmo padrão, mas por quê? Cada um foi colocando aquilo lá no subconsciente, o ruim, né? O negativo foi colocando Com no certeza. subconsciente e deixou aquilo lá florescer, né? Na vida adulta. O outro não, o outro já quis quebrar esse padrão. E eu Pessoas que falam que quero, a vida é difícil, né, Andréia? Tem gente que nossa, fala mas toda hora, não, isso é difícil para mim, isso é difícil para mim, isso não vai dar certo para mim, né? tem muita coisa, né, gente? A vida é difícil demais, então tem gente que já pensa assim, que a vida é só sofrimento, que a vida é dor, porque às vezes o pai e Exato. a mãe trouxe isso, né? Que a gente está nesse mundo, que é para sofrer, que é para pagar os pecados. Então a pessoa já cresce, são tantas crenças, gente. Eu quero até falar antes da gente entrar em outra causa de crença, que eu quero que você fale um pouquinho aí, né? O que além da infância, eu quero colocar uma crença super importante. Eu tenho até uma pessoa que estava super curiosa para saber, a gente tentou conversar online e a gente não conseguiu, é sobre as crenças em relação a relacionamentos, Ju. Por quê? Porque, por exemplo, uma pessoa que cresce no meio de uma família, onde Aham, existe um casamento desestruturado, aham, né? Que não tem respeito, não tem amor, às vezes o pai traiu a mãe a vida inteira, né? E às vezes aham, aquela mãe fala para aquela pessoa assim, olha, é assim mesmo, homem é assim mesmo, aham. né? A vida é assim mesmo, casamento é assim mesmo, a gente tem que Desse tolerar. jeito. Como que essa pessoa cresce? O que ela cresce pensando? Acreditando que o homem não presta, casamento não é bom e que ela só vai sofrer, então ela prefere ficar sozinha, né? Essa é a verdade Exatamente. dela. Solidão é Então, melhor do que a união, né? e de uma certa forma, gente, o que acontece? Quando a gente tem essas verdades lá no subconsciente da gente, a gente procura depois que ela seja validada. Então, quando ela vai, Exato. de uma certa forma, procurar um parceiro parecido com o pai, né? Às vezes é Exato. inconsciente, tá, gente? A pessoa não fala assim, não, eu quero igual ao meu pai. Não é isso. Porque isso para ela é verdade. Ou se ela encontrar, mesmo que ela procure um cara legal, aí ela casou. Aí ela vê que aquela pessoa começa a maltratar, que começa a beber, ela vai sujeitar a viver aquilo o resto da vida. Por Uhum. quê? Porque a mãe colocou na cabeça dela que casamento era assim, que tinha que se tolerar isso, que isso era normal, né? Exato. Como tantos outros exemplos. Por exemplo, uma mãe que fala assim, olha, não confie em ninguém, né? Não confie em ninguém nesse mundo, porque as pessoas não são de confiança. Exato. Essa pessoa vai crescer dessa forma, ela não vai conseguir Frustrada. confiar, e quando ela Exatamente. confia, o que vai acontecer? A Cris falou, cresce traumatizado. Na verdade, é Cris ou Cris? Na verdade, Cris, é assim, ó. Não é que cresce traumatizado, mas aquela é a sua verdade. Eu fico olhando, tem uma frase padrão do Brasil que é assim, ó. O Brasil não tem jeito. Gente, a gente precisa mudar, porque o nosso Brasil tem jeito. Ele é Eu rico também de esqueci. gente alegre, ele é rico de rios, de alimento, de terras, de De gente inteligente, pessoas boas, não né, é? Que Jonice? vai para o mundo inteiro. O Brasil é rico de riquezas naturais, minerais. O Brasil tem jeito, mas a gente tem que mudar essa bendita dessa comunicação, né? A gente tem que mudar Exatamente. aquilo que a Andrea falou, que a gente nasce com o nosso computadorzinho, mas esse computador, ele é reprogramável e começa com a Reprogramável, gente. comunicação. É Né? essa é a novidade que a gente traz para vocês aí, para quem não sabe. Que pessoa, não, vou morrer assim. Diz uma pessoa me Exato. perguntou, nossa, minha mãe assim me criou a vida inteira, a gente foi criada que a vida era difícil demais, então é uma pessoa sofrida, né? E E ela tá traz isso. difícil. Né? E ela traz isso. Ela falou, não, eu acho tudo difícil. Uma pessoa, você vê que sofre, que tem depressão, mas ela falou assim, como que eu tiro isso? Né? Então a gente vai dar umas dicas aqui, né, Jonice? Dessa Só é a que tua antes verdade. de dar essas dicas, eu quero falar mais das outras fontes aí essas crenças, como que a gente Crenças. pode adquirir É, elas aí, essas verdades na vida adulta. Queria que você falasse um pouquinho pra eu gente. vou contar um exemplo que aconteceu esses dias que eu vivenciei e eu fiquei bem chocada. Eu cheguei na farmácia, comprar um medicamento, tinha uma moça desesperada procurando uma bolsa térmica que ela pudesse levar para o hospital, mas que não precisasse pedir água quente, enfim.
E a Uhum. história começou a me instigar. Eu falei, mas o que que houve? Ela falou assim, meus dois irmãos sofreram um acidente de carro. Vinham os dois, sofreram um acidente, ficaram presos nas ferragens. O que saiu de dentro do carro, sem as pernas, tá feliz da vida porque tá vivo. O outro passou por uma cirurgia e não deu certo, e uma semana depois o médico comunicou que ia arrancar a perna dele, que ia ter que amputar. E ele Uhum. está sentindo o pior dos aleijados do mundo. Então, olha como que é os acontecimentos na vida da gente, como que eles ocorrem. Como um já saiu de lá, de dentro do carro, sem as pernas, mas com a vida, ele falou, amém, Senhor, eu estou vivo. O outro falou assim, eu saio melhor que você, né? Dentro da cabeça, né? É, Inconscientemente, eu saio melhor que você, eu estou com as duas pernas. E aí vem depois de dias a notícia, e aí ele se mutila mentalmente. Ele já não viu mais ganho, ele viu que ele perdeu depois do acidente. Então, acontecimentos também traz essa percepção, né? Pessoas que exatamente. vivenciam acidentes e saem de lá agradecidos e outros que saem revoltados, não deveria ter saído com fulano, fulano foi irresponsável. Enfim, então as crenças, essas verdades que a gente passa a acreditar, ela acontece porque a gente escuta repetidamente, né? 2 mais 2 são 4. Eu não acreditei nessa verdade, então eu Sim, acredito em outras coisas, que a vida é difícil, que o homem não presta, mas também por forte impacto emocional na nossa vida adulta. Uma pessoa que até tem um conceito muito bom de casamento, ela se casa, mas o marido passa por alguns problemas, ou gera isso, não se revelava, e começa a bater ou judiar dos filhos. Essa mulher sai tão traumatizada pelo forte exatamente. impacto emocional que ela dificilmente vai se arriscar em outra relação de novo, né? Exatamente. Então, são os impactos que a gente passa na vida. Às vezes, alguma É. forma como você perde o emprego por Um trauma, algum né? Uma trauma, demissão que assim injusta, né? Você fez, exato, deu ali por uma questão que não realmente que às vezes acontece. Eu já trabalhei na gestão também muito tempo, então que não tá ligada à pessoa, à competência da pessoa, ela é mandada exato. embora e fica traumatizada e depois ela acha que ela não é capaz mais. Exato. Até porque, André, falando de desligamento que a gente acabou falando, a gente sabe que 80%, 87% das pessoas são demitidas, né, é por causa de um Inteligência comportamento e emocional. não por causa de competência técnica, né? Mas a pessoa não Exatamente. aceita isso na hora, porque ela aceita só a dor, né? Exatamente. Então, gente, resumindo aí, né? Voltando, que isso é um assunto para quem não sabe, né? Para quem não conhece, é um assunto novo e a gente tem dificuldade de entender um pouco, né, Jonice? As Como pessoas têm inteligência dificuldade. emocional, exatamente. Questão da inteligência emocional, questão da crença que está ligada a isso, dessas verdades. Então, gente, ou essas verdades elas são produzidas lá na infância, ou na minha vida adulta, como a Jonice falou, com Exato. trauma, né? Alguma coisa que tem impacto emocional muito forte, né? Às vezes é uma violência, você vê sendo alguém violentado em algum lugar, em alguma situação, aquele lugar ali para você nunca mais você vai querer frequentar, né? Tá junto até com Exatamente. trauma. Então é muito ligado. Exatamente. Esse forte impacto emocional aí faz com que a pessoa traga uma verdade para ela. E essa verdade para ela é o quê? Como que ela vê de acordo com a lente dela, Exatamente. né, Janice? E outra coisa que eu falo muito assim é questão do que a gente vê, do que a gente ouve, né? Por quê? É outra forma de adquirir verdades, porque se eu assisto, né? Só Então, coisas negativas. Por exemplo, na televisão. Então, só tem violência, violência. Assistiu todos aqueles jornais sangrentos, né? comunicação Todos os dias. passiva, Então, como é que ativa, minha né? mente vai ficar? É, exatamente. Então, minha mente, gente, vai ficar poluída, né? E aquilo ali eu vou tomando aquilo com verdade, que o mundo é violento, que só tem gente ruim, que não tem gente Exato, boa, né? exato. E aí? Isso é crença. Em locais de religiões, elas podem trazer crenças que te prejudicam, né? Exato. Algumas religiões podem falar, por exemplo, que ganhar dinheiro é pecado, né? Que ter uma vida abundante financeiramente, que não é isso que Deus quer. E tem várias outras, né? Normas e Entender a Bíblia de uma versão diferente, né? Porque quando fala de rico e de pobre no Evangelho, está falando de rico, de amor ágape, de conexão com Deus,
né? Então, existe vários tipos de riqueza. Tem pessoas que têm todo o dinheiro Exatamente. do mundo, não tem conexão com Deus, vive pobre de sabedoria. E aí tem uma interpretação errada quando se lê o Evangelho, dependendo quem faz esse julgamento para você, né? Exatamente igual aquela frase que fala, né? É mais fácil um, um camelo passar por um buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino do céu, né? Isso aí é uma coisa que é uma interpretação, que tem gente que fala que Exatamente. quem tem dinheiro não é bom, né? Porque Não, os ricos não são bons e não vão entrar no reino dos céus. Então, e isso a é uma gente crença vê, financeira que prejudica as pessoas, exatamente. né, Janice? Existem vários livros que explicam o que é o camelo, né? O que é a agulha, aliás, que era uma passagem que tinha, que todo mundo tinha que passar, né? Então, é uma passagem. Essa tal dessa agulha que fala não é a agulha que a gente usa hoje para costurar. Então, até a Exatamente. verdade das verdades que a gente conhece, a gente tem que buscar, Andréia, porque senão você fica ouvindo, eu falo que é emprenhado pelo ouvido, né? A sua verdade vem com base na verdade do outro, e você nem vai buscar qual é a real verdade, né? Quando a gente está com problema de visão, que não está enxergando direito, a gente vai no oculista. Aí eu vou ler melhor, interpretar melhor, né? A mesma coisa, gente. Eu já dei o exemplo do óculos, eu dou de novo, que é um exemplo que eu gosto demais. Se eu colocar um óculos de um míope, eu não vou enxergar. E eu vou ver a vida sobre a ótica dele e não vou entender nada, né? Você já Exatamente. tentou apresentar um trabalho que outra pessoa fez? Aquela verdade lá é a dele. Você não leu o que ele leu. Você não vai conseguir. Exatamente, né? Isso no PNL, né? A gente fala muito em mapa mental. Então, cada um tem um mapa mental. Cada um traz um significado para a mesma ação. Acontece, por exemplo, numa família, né? Uma atitude ali. Um pai, às vezes, ficou bravo, a mãe quebrou um copo, fez alguma coisa assim que ela estava muito nervosa. Para um filho aqui lá, minha mãe tá doente, minha mãe não tá bem, minha mãe tá precisando de ajuda. O outro fala assim, nossa, realmente minha mãe ali extravasou, agora ela vai, né? Ela estava precisando Uhum. extravasar, estava precisando de colocar para fora, ela Exato. conseguiu e agora ela vai ficar bem. Então, assim, para cada um traz uma interpretação dos fatos. Por isso que as Exatamente. opiniões são diferentes das pessoas e a gente tem que aceitar. Eu posso não concordar com a opinião do outro, né? Mas eu É, tenho que aceitar a opinião. Por quê? Por causa da lente, gente. é. E essa questão de crença, o que acontece? As crenças, essas verdades que produzem os nossos resultados. Então, como que funciona? Tudo que eu comunico vira pensamento, pensamento é ali a minha imagem mental, né? Quando eu falo alguma coisa, quando eu tenho alguma a manifestação do meu corpo aí de alguma coisa, eu começo a pensar naquilo, depois eu tenho sentimento. E aquilo Exato. ali forma uma crença, né, Janice, que vai produzir o meu resultado. Então, Exato. uma pessoa que fala assim, olha, minha vida nada dá certo. Como é que vai ser a vida dessa pessoa, Jô? Nada vai dar certo mesmo, né? Eu falo que um exemplo claro disso que você deu, da comunicação, é assim, ó. Quando a gente pensa, quem é mãe pensa no filho, né? Quando eu falo assim, ah, o nome da pessoa que você ama. Na hora ela já fala o nome sorrindo. Ela já pensou, já sentiu alegria, ela acredita nesse amor. Aí se eu falar assim, fala alguém que pisou no seu calcanhar ontem. Ai, Jô, eu até volto lá para querer matar de novo. Então você vê que na hora que você comunicou, verbal ou só ou não verbal, né? Você já pensou na situação e aí você já sentiu e você acredita naquela mágoa, naquele sentimento. Então, E aquilo ali, gente, é seu resultado. Vai trazer um exato, resultado negativo para sua vida, né? exato. Pode não, vai trazer, né, É, Andréia? Com toda vai trazer. certeza, né? A gente é fruto Então, daquilo que a gente fala, né? fruto daquilo que a gente fala e fruto daquilo que a gente pensa. E muitas Viver. pessoas acham que isso é balela, gente. Tem 1 milhão de estudos já que comprovam isso, né? E aí vem essa questão dessas verdades. Então, a pessoa que acha assim, olha, eu não dou conta disso. E quando a gente tem muito assim, é muito comum. Ai, não dou conta disso. Isso aqui não é pra mim. A pessoa, gente, é como se ela tirasse todas as forças dela. Quando ela fala isso, como ela se extraísse, né? Todas as possibilidades. Porque se ela está enxergando que ela não vai dar conta, né? Não vai dar mesmo. Então, essa questão da comunicação, essa questão
de você já moldar seu pensamento, é aí que eu venho com essa quebra dessas verdades. Deixa eu Né, falar Johnny? uma realidade minha. Quando eu fiz o Empretec, em 2014, 2015, eu não me recordo, no final, são 3 instrutores e tem um que é o líder. Ele me chamou e falou assim, sabe qual a palavra que você mais fala? Eu tenho medo, ou eu sou medrosa, ou eu sou calça frouxa, que no sentido geral é tudo eu sou medrosa. Sim. Gente, aquilo me veio uma clareza, assim, sabe? De quanto eu era uma pessoa que eu expressava isso mesmo. Vou não, eu sou medrosa. Vou não, que eu tenho medo disso. E quando eu cheguei na Febracis, para começar toda a jornada, foi a primeira comunicação que eu busquei mudar. E quanto que hoje eu tenho coragem, eu sou determinada, eu sou focada. Eu tenho um nervosinho que todo mundo tem para começar qualquer Uhum. coisa, para ir visitar alguém, para na hora os 5 primeiros segundos diante da câmera, que hoje eu nem tô, né? Tô só minha voz. Então dá um nervosinho assim, mas isso é diferente de paralisar pelo medo. Eu paralisava pelo medo. Então a gente tem que começar a perceber durante um dia qual é a palavra que eu mais falo, que me impede de conseguir algo, de ir atrás dos meus sonhos. Meu sonho está ali a 3 passos, mas tem uma palavra que eu falo o tempo inteiro que está no primeiro passo e não me deixa eu seguir. Qual é essa Que, palavra? exatamente, aquilo que te limita. Você fala assim, o quê? Olhar para você. Isso é inteligência emocional, né, Jô? Exato, Olhar para você e falar assim, olha, que palavra, o que está me limitando? O que exato, está me impedindo, igual a Janice falou, o que está me impedindo de seguir em frente? Né? exato, E se for o medo, medo de quê? Né? exato. Medo Às de vezes o invisível. quê? Na verdade, aquele livro, O Segredo da Mente Milionária, eu amo ele. Aham, Amo. E tem uma frase que ele fala assim: olha, quando você tiver um medo, você se pergunta assim, você vê assim, se realmente aquilo acontecer, eu vou sobreviver? Você faz essa aham. pergunta. E realmente, se acontecer, qual que é a pior consequência que aquilo pode trazer para mim? E às vezes, quando a gente faz essa análise, qual a pior consequência que aquilo traz? A gente está lá desesperada, arrancando os cabelos, nervosa, ou Aham, deixa de fazer alguma coisa com medo, né? Esse medo aí que paralisa. Aí, que é? Aí você fala assim, não, que pior consequência que pode acontecer? Às vezes é uma coisa desse tamanhozinho, exato. né? E você está fazendo um drama, assim, está deixando de fazer alguma coisa, está deixando de começar uma caminhada, está deixando de buscar um desejo seu. Por exemplo, Exato. vamos pensar aqui, a gente que está nessa área aí, né? De desenvolvimento, a gente tem que fazer live, a gente tem que dar palestra, né, Dionísio? Já Com certeza, se pensou põe o tempo todo. se a gente falasse, olha, eu não vou porque eu tenho vergonha? Perdeu. Enquanto tem gente, eu tô com vergonha de fazer a live, de conversar, de saber que as pessoas estão me julgando, jogando meu cabelo, minha sobrancelha, minha voz, minha forma de falar. Tem gente fazendo e acontecendo e as coisas caminhando. Exatamente. Então, foi muito bom você ter falado desse medo aí, porque eu falo que o medo, gente, eu até fiz um GTV, um vídeo esses dias falando disso. Porque o medo, ele é bom porque ele te traz cautela, ele faz você Aham, pensar, ele faz você planejar, ele faz você não ir de cara nas coisas, né? Sem exato. mergulhar de forma Prudente. insana. Mas ele faz o quê? O que esse medo faz isso, mas se você não enfrentar, ele vai te paralisar, ele vai te deixar no mesmo lugar. E o que vai acontecer? Exatamente. Você vai Exatamente. Você não vai deixar, para lugar nenhum. você E não vai para assim, lugar nenhum. a gente tem que ver cada vez que a gente se expõe, seja qual for o profissional, em qual área que for, você vai estar ajudando alguém. Tem alguém te escutando que precisava escutar aquilo naquela hora, naquele momento. Você, André, leu alguma coisa nos últimos dias que está na sua cabeça que eu não li. Aí eu vou escutar você falando, nossa, olha que sacada legal que a Andrea falou. Né? Quantas vezes eu já vi alguém falando alguma coisa e eu fui nos bastidores e perguntei, que livro é esse? Eu É, quis saber mais, achei interessante, fez sentido para a minha vida, né? Então a gente tem que exatamente. tomar esse cuidado e a Janaína falou assim, ó, palavras têm poder. E eu vou dar um exemplo de novo de palavras assim. Eu estava numa obra, era uma obra muito grande, com mais de 1.000 pessoas, e o gerente Uhum, geral alugou uma quadra para que eles jogassem bola 2 vezes na semana. sei. A gente estava numa reunião muito pesada, eu era gerente de qualidade, segurança, meio ambiente, era muito pesado.
E aí ele chegou a pegar uma planilha dessa reunião e falou assim: eu podia ter um atestado de uma semana para eu descansar. Na hora eu não absorvi. Eu sempre fazia oração semanal, pedia para ter cuidado com o que falava, porque a Bíblia, o que mais tem é a palavra, falando da palavra, Não do que da sai da palavra, sua gente. boca, O tempo né? todo, o tempo todo. Esse alimento para sua alma, né? Alimento para sua sabedoria, para o seu crescimento, né? Conexão com pessoas. E aí, quando foi à noite, umas 9 horas, ele me ligou, chefa. Eu falei, o que que houve? Ele falou, não tenho notícia boa para te dar, não. O que foi? Eu caí sem bola, sem ninguém, sozinho. Quebrei a tíbia. Não. Então, olha o que que você profetiza. Então, quando você É. fala, quando eu falava que eu era medrosa, eu não dava um passo em frente. Quando ele falou que ele queria um atestado, o atestado vem. Quando eu falo que a vida é difícil para mim, mas assim, mas torna um entrave. Eu fico acorrentada. Eu não saio do lugar porque Exatamente. tem que ser difícil, né? Exatamente. Quando eu falo assim, não tem tempo para nada, você não vai conseguir. Mesmo na hora que aparecer aquele tempo, você não vai saber nem como usar. Porque você Não já usa, falou né? tanto que você não tem, né? Exato, Então, a minha vida, eu gosto muito de brincar nas palestras. O povo fala assim, minha vida é cagada de urubu, vai ser mesmo, né? exatamente. Joguei pedra na cruz. É, a Adriana colocou a questão do casamento, ela colocou uma palavra aí. Cada casamento é assim, cada um tem a sua cruz, foi alguma coisa que a Adriana escreveu aí. Então, não é Então, isso? gente, qual que é a saída para a gente mudar de crença? Primeira coisa que a gente tem é consciência. Foi a pergunta que a Jo fez. O que que tá te impedindo? O que que tá te limitando quando você vai fazer alguma coisa? Quando você sabe de alguma coisa que você precisa de, né? Ah, se eu gasto dinheiro demais, eu sou descontrolada, Sei nem onde, né? financeiramente. Por exemplo, tá, gente? No meu caso, graças a Deus, eu sou super controlada até Amém. demais. Falo que nesse ponto meu marido tem esposa que ele pediu a Deus, porque eu sou super controlada com dinheiro. Falar assim, ai, vamos sair para gastar em loja, ai, que preguiça, quero não. Então, se a pessoa, né, é, coloca, né, que ela é descontrolada, que se ela é descontrolada financeiramente, se ela já coloca, né, poder nessas palavras aí, e se ela quer mudar, a primeira coisa ela tem que ter consciência, o que que é Exato. que faz com que ela gaste? O que que é que faz com que ela, uma coisa lá na loja chegou e ela não tem controle, sendo que às vezes ela nem tem dinheiro para pagar. O que que Da está fuga, né? levando isso a ela? É uma vontade de preencher a vida, né? O que está faltando? O que que é que impede dela fazer um controle financeiro? E aí, às vezes, é uma crença que vem lá de trás, que às vezes a vida tem gente que faz ao contrário. Às vezes a vida foi muito regrada na infância, né? E quando Aham. tem o dinheiro, quer, pô, gastar. Tem até Posso um filme, tudo. tem um filme muito bom que o consumo de Black Bloom, né, que fala, Ah, eu é esqueci o mesmo. nome dele, que fala dessa questão. Então, gente, a primeira coisa é ter consciência do que te limita, como a Jo falou. Depois que eu tomar essa consciência, o que está me limitando? Ah, não, eu acho que eu não tenho tempo, eu acho que não tenho, não tem como ter um relacionamento feliz, acho que todos, eu, por exemplo, se você é líder, fala assim, ah, ninguém tem boa vontade de trabalhar, as Aham. pessoas são todas preguiçosas. Exato. Como que vai ser os liderados desse líder se ele Sem já tem esse estímulo. pensamento? Sem estímulo. Já, na cabeça do líder já todo mundo é preguiçoso, Exato. Ninguém faz né? nada. Então, gente, depois de tomar consciência de que são verdades que você tem implantada na sua cabeça, ou como a gente falou, trazidas lá na infância, né, Jô? Com Ou certeza. trazidas por um trauma, ou algum livro que você leu muito e que te trouxe um Também. medo, né? Alguma Aham. coisa que você assiste de forma constante e que te traz Filmes, alguma né? verdade. Filme, né, gente? Quem assiste muito filme violento, que fala de um monte de coisa, umas coisas que a gente não acredita que tem na televisão, né? Umas ideias assim, mais malucas. E às vezes a pessoa leva aquilo ali para ela. Então, primeiro pensar e depois mudar o quê, Ju? Jô, o Da que que nós temos que comunicação. mudar? Mudar a comunicação. Tem que E a tomar gente, consciência, mudar a comunicação. e a gente comunica, gente, não é só de forma verbal, tá? A gente Aham. comunica através da expressão, da postura corporal, que inclusive é muito maior, as palavras são 7% só, É né? verdade. Aham. Então a gente está comunicando com expressão,
né? O tempo todo, com palavras, com tudo. Olha o que eu tô falando. Não vai dar certo. Ah, menino, você não aprende. Você só me dá trabalho. Nossa, você não melhora nunca. Eu não aguento mais esse inferno. Nada dá certo pra mim. Dinheiro nunca vem pra mim. Dinheiro só Que vai pra vida quem é essa, tem. né? Que vida é essa que essa pessoa leva? Tem um dó. Então, a gente conhece. Eu conheço, né? Claro, também Conheço conheço. muitas pessoas que falam que assim, nossa, nada dá certo pra mim, tudo dá errado, Tem pessoas que, só perco exato, as coisas. quando a gente começa na primeira sessão de coach, naquela experimental, que ela começa a dialogar com a gente, e que ela começa a falar que ela está ali por causa das frustrações, ela nem fala que está ali pelo que ela quer alcançar. Você fala, onde você quer chegar, moço? Eu quero sair de onde eu estou. E você começa a ver aonde que ela está presa, para qual verdade ela está olhando, né? E aí, quando você começa a trazer essa consciência e essa pessoa vê, meu Deus, olha o que eu estou falando na minha vida, o que eu estou profetizando para mim, né? Ela mesma é o que você falou, consciência. Ela vai tomando consciência e ela começa a mudar. E quando começa a mudar a comunicação, mudar o pensamento, muda o sentimento, acreditem, as coisas boas acontecem. Quando Exatamente. você muda essa comunicação verbal. E como que faz? Igual o André falou assim, ó. Ah, você está vendo um filme que só mata o dia inteiro. Gente, não dá para sair de lá animado. Não dá para sair de lá feliz depois de um filme que, nossa, matou 50 e pulou o rio, saiu nadando. Aí daí, né? Então, da mesma forma, você pode criar a imagem da pessoa que você é. Você pode criar essa imagem. Parabéns, Marisa. Você Marisa foi minha pode. cliente aí, tá Ah, é? contando que ela teve essas mudanças de verdades aí, de crença. Exato. Então a vida não dá certo para mim. Aí você vai lá e coloca uma imagem na porta do seu guarda-roupa, na porta do seu banheiro, no seu espelho. Você feliz, você com o cabelo que você sempre sonhou, chegando na casa que você sempre sonhou para você ter, você comprando o seu primeiro carro, você começa a falar: meu Deus, é possível sim, a vida pode ser mais fácil para mim e ela é. Né? Então você começa a se comunicar diferente. Você sente e você começa a acreditar que aquilo é possível. E essas ações que você falou, né, de colocar uma imagem, da gente visualizar, né, Jonice, começa libera dopamina, e dopamina é aquele Exato, hormônio que te induz para ação. Aí você fala, exato. gente, não é tão difícil, eu consigo comprar aquilo, eu consigo ter um relacionamento legal, eu consigo ter um trabalho dos meus sonhos. Aí você começa a caminhar, e eu falo, começa com um passo, depois vem outro, Exato, e já aconteceu. exato. Porque o primeiro passo, né? A primeira consciência, depois que der o primeiro passo, as coisas vão acontecendo. Eu te falo assim, nesse tempo aí de coach, tanto de coisa que eu já fiz, né? E às vezes eu até falo assim, eu tô com preguiça, tô dizendo, mas eu vou e faço, às vezes nem sabe. E aquilo Uhum. vai me impulsionando para fazer outras coisas, André, né? quer ver uma outra comunicação que eu cito muito? Eu falo em vídeos, eu falo em todas as palestras, eu falo com meus coaches. Quando a pessoa está arqueada para frente, normalmente ela está muito sofrida, está sentindo Né? angústia. E eu falo que é coração apertado. Então a pessoa está inconscientemente ou conscientemente, não, estou muito triste, ela vai apertando o coração. Eu falo que só de você abrir os ombros e alargar o seu coração, você deixar ele ser livre, para de apertar esse coração. Por isso que postura é uma comunicação de força, de poder, de alegria, de determinação, né? Te dá Exatamente. coragem. Você E tá chegar na tudo. frente do espelho agora e arquear para frente, você não vai fazer. Chega na frente do espelho agora e fala: uau, tô livre para fazer, né? É isso aí. E assim, essa questão não é hormonal, né? Tanto que a gente estudou, né, Janice? A questão da postura libera hormônio, a gente acessar a farmácia interna. Libera Exato. hormônio que vai lá, neurotransmissor, que vai lá na cabeça da gente e traz o bem-estar, a De felicidade, gratidão, né? o abraço, né? A serotonina na hora que a gente ri, a Exato. ocitocina na hora que a gente abraça, né? Esses hormônios todos, a testosterona na hora que eu fico nessa posição aí que você está falando. Então, são Exato. hormônios que vão lá no meu cérebro e mudam, né? Essa química cerebral, tá? Exatamente. Então, Jô, nosso tempo nem tá muito. Eu quero passar, né, no instantinho. Eu falo que live a gente não pode. O negócio vai no instantinho e acaba. É No impressionante. instante. Mas o que a gente tem que trazer para as pessoas? Então, a gente pode mudar
né? Essas crenças, Exatamente. mesmo que foram adquiridas lá atrás, porque o cérebro, gente, é como se fosse um caminho. Eu faço muito essa metáfora. Pensa numa mata com uma trilha. Então, quando você aprende assim, lá na infância, você aprende assim, olha, seu pai te colocou assim que eu tenho dificuldade de aprender. Então, no seu cérebro lá, eu tenho dificuldade de aprender. Tem uma trilha, tem um Aham. caminho lá dentro. Pensa numa mata com uma trilha. Só que quando você começa a pensar outras coisas, realmente, falando, não, mas eu posso, dou conta, eu realmente consigo, eu tenho Sei força. É, desbravar. exatamente, vai criando outro caminho, vai criando outra trilha. Aham. Inicialmente, como é que tá essa trilha? Fraquinha, né? Tem muito mato lá ainda, e quando você vai Fechada. reforçando essa comunicação, essa trilha vai se fortalecendo e a outra vai apagando. Exatamente. Né? Então, gente, isso é provado por cientista, neurocientista que trabalha com isso. Vocês podem procurar na internet que vocês vão ver um monte de coisa. Plasticidade neural. Então, o que, que quer dizer isso? A gente pode mudar o que está lá na nossa cabeça, mesmo que começou lá com 2 anos de idade. Né? Configurar o E aí, computador. configurar de novo. É, Como é que a gente fala? Que essas crenças elas são reprogramáveis. E o principal fator é a comunicação. com certeza. Né, Josi? Com Tomar certeza. consciência, a pessoa tomar, primeiro, tomada de consciência, né? Se conhecer, vem a questão da inteligência emocional, do autoconhecimento, né? Para você tomar consciência e falar assim, não, isso não tá legal e começar a trabalhar. E é trabalho duro, né? De Exatamente. comunicação, de gratidão, de começar a validar as pessoas, de começar a acordar e profetizar para você e para as pessoas. Exatamente. Tem um livro que chama Os Sete Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes. Você já leu esse, Jô? Já, já. Então, você Esse é lembra do ótimo. autor falando, o filho dele, ele tinha umas dificuldades, tinha um problema, e ele e a Trabalhador. mãe, e a mãe e o autor, a mãe do menino, sempre colocavam, coitado, então ele só preferia bullying na Aham. escola. E um dia eles resolveram mudar o olhar deles. Ele falou assim, olha, a gente vai parar de ver esse menino como coitado, e quando a gente vê a pessoa dessa forma, ela também se vê, O né? Quando o olhar já pai e a fala. mãe se vê, Uhum. ele vai se ver desse jeito, como eu Com sei de gente certeza. que passou a vida inteira sem achar que dava conta, e até hoje não acha, as pessoas continuam achando que não dá, Exatamente. é um ciclo. E aí ele fala que na hora que ele mudou, que ele e a esposa dele falou, nós vamos parar de ver ele como coitado, nós vamos mostrar para ele que ele pode, que ele é capaz, que ele dá conta, que ele não precisa que ele não é diferente de ninguém, que esse menino transformou, né, Pois é, Jô? transforma mesmo. Que ele virou um Transforma. rapaz não teve mais problema, que ele teve 1 milhão de conquistas, deu super certo na vida, mas é o pai e a mãe que tinham aquele olhar de coitadinho, ele tem De- problema, ele tem dificuldade. André, eu tenho uma couti que terminou o processo. A mãozinha dela é levemente a mão direita girada para o lado de fora, né, Uhum. mais para a direita, e uns dedinhos levemente tortos. E ela foi criada para ser filha, porque com aquela deficiência ela não ia ser nada. E a menina é linda de viver, mas com a graça do meu bom Deus, ela nasceu dominante. Ai, E que ela bom, você não viu. deixou ninguém decidir a vida dela. E hoje ela trabalha, exerce uma função linda dentro do Senac e uma líder. Nossa, eu fico, sabe, assim, eu bato palma para ela, porque ela não aceitou, né? Ela A quebrou mãe o falando, padrão. debaixo da minha asa, filha, aqui, ó, você é minha para a vida toda, minha vida vai ser cuidar de você. Ela falou, não, eu cuido de mim, eu tenho perna, tenho um cérebro, tenho um olho, tudo mais. Ela só tem a mãozinha direita levemente torta, foi uma formação, mas não lesionou a capacidade e o potencial dela. Então, a gente também tem que não se vitimizar, Sim. sabe? Fazer cara pro outro de, eu tô quase morrendo. Só a cara de falar, Não, meu Deus, não tá passando bem. Então, a gente também tem que saber que a gente pode mais, a gente pode muito mais, que a vida extraordinária é para todo mundo que queira viver exatamente. essa vida extraordinária, não é? Eu adoro uma frase de Shakespeare que fala que ninguém vai parar a vida para recolher os seus cacos. E na hora que Exatamente. eu escuto essa frase, que eu adoro, assim, desde novinho, nunca esqueci ela, traz a questão da vitimização. Porque eu tô lá de vítima, Exatamente. coitada de mim, não dá dar certo pra mim. As pessoas podem olhar pra você uns minutos ali, fulano, pode ter pena, vai durar um tempo. Depois cada um vive sua vida, né?
E ninguém vai Exatamente. te ajudar, não. Quando você faz vítima, ninguém gosta de ficar de perto de vítima, ninguém gosta de conversar com vítima, ninguém gosta de pessoas que estão para baixo. Então, isso, gente, é uma mudança de mente, Exatamente. né, Jô? Que traz mudança de resultado. Exatamente. E é resultado, né? A sua comunicação é o seu resultado. A vida é fácil ou é difícil para mim? A vida é aquilo que eu faço ela ser. É aquilo que eu Isso, Jô. profetizo, que eu defino, não é? Isso. Então a minha A vida vai gente, ser aquilo que eu decidi. a gente é o que a gente acredita, tá, gente? Eu adoro Exatamente. essa frase. Você é o que você acredita. Se você acredita que você é bom, que você é capaz, que você é vencedor, que você é uma boa mãe, que você é uma boa esposa, que você é uma boa namorada, bom namorado, né? Que você é um bom profissional, se você consegue, não tem medo, se você acredita nisso, Exatamente. você vai ser isso, gente. Então, Eu o que tenho que que você está ser. acreditando? Que crença que você tem sobre você? Que verdade que você conta É, sobre você? Né, gente? Então, exatamente. é isso que a gente quis trazer. Prestem atenção, comece a analisar que verdades que vocês estão colocando na sua vida em relação ao casamento, a Deus, a questão financeira, a questão social de amigos. Ah, eu não dou conta de fazer amigos, eu não posso. O que que você está trazendo para você de verdade aí? Né? Do servir. Ah, nunca tem tempo de servir. Coloque as verdades certas na sua vida e você vai ver sua vida transformar. Né, Amém. Jô? Amém. E aí nós vamos Perfeito. despedir, porque senão o Instagram vai fechar. Eu tô contando isso comigo todo dia. André, foi Pois um é. prazer maravilhoso. As Ai, pessoas que não estão me vendo depois vão lá no meu Instagram, vão conhecem meu lá. rosto. Isso mesmo, é jonice.souza, não, jonicesouza.coach. Jonice, Joenicesouza.coach, isso. viu? É um Gente, prazer estar aqui com você. Vai surgir outras oportunidades, tá bom? sim, gente, a Jonice é analista de perfil também, né, gente? É super bacana essa análise que ela faz. Quem quiser conhecer mais, vai lá no perfil dela no Instagram, né? Nos posts tem aí, para vocês conhecerem, entender um pouquinho mais, manda um direct para ela, tá? Ok. Gente, eu agradeço cada um que passou aqui nesse finalzinho de tarde de domingo, né? Uhum. Para estar com a gente. Agradeço. E é uma hora de mudar a comunicação nessa quarentena. A gente vai sair dessa, vai dar tudo certo, né, Jô? É a hora de Pois mudar. é. Quem E está para com essa saber mais, nos comunicação negativa, procurem. Para saber mais, nos procurem. exatamente, para a gente fazer processo de coach, nós estamos com online aí, ó, a todo vapor, dando super certo, né, né, Graças Jonice? a Deus. Jonice. E Graças a aí, Deus. eu te agradeço muito, né, de você ter aceitado o Obrigada. convite. Obrigada a todo mundo, gente, que veio, que participou, tá? A gente agradece, a gente espera ter colaborado aí, ter ajudado de alguma forma. E se vocês quiserem saber mais, conversar mais, manda um direct pra gente, a gente conversa, bate um papo aí online, né, Jô? Com certeza. Estou à Pra gente disposição. ajudar as pessoas. Na verdade, a gente fica pensando, não, gente, quanto mais gente souber disso, melhor o mundo vai ficar. Com toda certeza. Né? Com E toda a gente certeza. quer que esse mundo aí cada dia melhor. Eu acredito que tem muito mais gente boa do que gente ruim. Eu Com acredito que o toda mundo é certeza. muito bom e que a gente tem que aprender a viver, mudar a lente, mudar a forma de olhar. É isso que a E- gente tem que mudar. Eu trabalho sim em todo dia, porque eu sou humana igual a todo mundo. Exato. Preciso melhorar todo dia, falo todo dia, mas todo dia eu tô lá, ó, Observar a sem desistir. comunicação todo dia, né? Sem desistir, persistindo, tentando mudar. Hoje eu falei errado, comuniquei ele mal, amanhã é outro dia, daqui um pouquinho é outro dia, na verdade, Tomar tá? consciência. A gente está tomando consciência todo dia, né? É todo dia. Eu falava assim, às vezes, antes eu acordava um dia mal, eu falava, não, hoje eu tô mal. Hoje não, eu falei, estou mal agora. Daqui pouco tempo eu vou voltar ao meu um padrão. E hoje eu consigo mudar meu humor antes. Por quê? Porque eu falo, não, eu vou mudar, eu vou dar conta, eu não vou ficar assim, eu não tenho que ficar de mau humor, eu não tenho que ficar dessa forma, eu não tenho que ficar com esse pensamento. E é a gente que faz a vida da gente, a gente que cria nosso pensamento, a gente que cria a vida, gente. Nós criamos nossa vida de acordo com o que a gente fala, do que a gente pensa, do que a gente sente. Então vamos mudar, Exato. Amém. né? Obrigada. Bom E final aí, de hoje, domingo. bom domingo, vamos ser, é o que eu sempre deixo no final das lives, vamos ser luz, né? Amém. Espalhar a luz, deixar essa luz de Deus aí, ó, emanar, abrir Exato. as portas, abrir o coração, como você falou, né? Perfeito. Abrir o coração, abrir a Abre postura o para o coração. amor de Deus. Exato. Muito obrigada a todos vocês. Jô, muito obrigada mesmo, valeu, foi ótimo. Pena que você Tá? ficou com essa imagem congelada A aí, gente mas vê deu para outro todo, dia. A gente vê todo outro mundo dia. ouviu. Então, valeu. Beijo, obrigada, Beijo. gente. Boa Nada. tarde. Fiquem com Deus. Amém. Tchau. Tchau. Tchau, gente. Boa tarde. Até mais, viu?
Muito obrigada pela presença de todo mundo e agradeço. Se vocês gostaram, se ajudou, se entendeu, compartilhem e manda, né? Se precisarem, me manda um direct. André, vamos conversar um pouquinho? Explica mais. Eu vou fazer isso com amor, com toda boa vontade. Tá? Quem quiser pode me chamar que a gente bate um papo aí. Tá? Beijos, até mais. Fiquem com Deus.